Luiz Carlos, Yara, eu sou amigo do Piaçô, esse clipe está se passando provavelmente nos lugares que eu sugiro que vocês coloquem na sua lista de sonhos, tá? Lá no Caribe. Inclusive, a gente está planejando, eu e minha esposa Neide, a nossa viagem para festejar nossas bodas de 25 anos e também de casados e também o aniversário dela. Em breve, a gente vai dar notícias sobre isso, vamos passar uns dias aí off, mas tudo isso a gente conseguiu graças a esse trabalho que hoje nós vamos ver resultados na prática. Então, nós criamos, tá? Foram várias cabeças pensantes criando esse evento que a gente chama de café virtual. Por que um café virtual? Porque ele foi criado durante o período de isolamento, a gente lembrando do tempo que eu ia lá em Salvador, na casa do James, ele fazia um café especial para mim, ou um chá, tá? E assim por diante. Então, a gente continuou tomando chá ou café, só que se encontrando virtualmente. E esse café virtual é um momento para você convidar as pessoas que você gosta, que você respeita, que você ama eventualmente. Por quê? Porque toda semana nós garantimos o encontro com especialistas. Sempre quem fala aqui é uma pessoa que estudou muito, que estudou o tema e vive o tema. Então, quem vai falar para nós, daqui a alguns minutos, é uma pessoa que eu realmente admiro muito. Tá? Eu aprendi a admirar. Eu conheci o Dr. Ricardo Valdez virtualmente. A gente teve várias conversas. Depois eu descobri, né, eu já percebia que ele tinha uma inteligência acima da média. Depois eu descobri que ele era doutor em ciências. E, gente, doutor em ciência não é como é o vizinho aqui, que todo mundo chama ele de doutor, tá? Porque ele já tem uma certa idade, etc. Tem uma barriguinha. O doutor Ricardo não tem barriga, e é porque ele fez doutorado, tá? Então, na minha conta, eu gosto dessa conta porque dá para a gente ver que tudo na vida é um processo. Na minha conta é mais ou menos assim. Não foi bem isso, depois ele conta, o caminho dele foi mais longo, tá? Mas no meu caso, né, foi 8 anos no primeiro grau, 3 anos no segundo grau, 5 anos na faculdade, aí geralmente são 2 ou 3 anos de mestrado e 2 a 4 anos de doutorado. Então, com vocês, o meu amigo Dr. Ricardo Valdez, especialista em emagrecimento, ele vai falar de gordura abdominal, risco para a sua saúde e impacto no seu emagrecimento. Então, o Dr. Ricardo e vários pesquisadores ao redor do mundo descobrimos que a barriga não é um depósito de gordura. Ele pode ser muito mais do que isso ou muito pior do que isso. É com você, Ricardo! Nossa, obrigado, Michael. Obrigado por essa recepção e essa entrada. Eu fico até sem graça às vezes quando falam tudo isso, porque realmente eu aprendi a gostar desde que tinha 12, 13 anos, 14 anos de química. Então eu lembro que para mim foi marcante porque eu estava na primeira vez, na primeira aula que eu tive de química, eu me apaixonei pela química. E isso me trouxe até hoje aqui, né? A estar falando com vocês aqui no Brasil. A mãe que a carreira foi muito realmente eu depois de formado no segundo grau eu fiz 5 anos de faculdade, 2 anos de um mestrado que não terminei porque apareceu a possibilidade de vir para o Brasil a fazer o doutorado. Então eu vim aqui ao Brasil fazer o doutorado, que foram 4 anos, depois mais anos de pós-graduação em bioenergia, ou seja, trabalho que eu gosto, né? E realmente a gente não termina de estudar. Eu lembro que semana passada a Ana Nery falou muito bem, e parabéns a todos que estão aqui, parabéns a Jane, ao meu amigo Negromonte, Jacira, Maria Helena, Jaqueline, Mônica, Jandilene, Yara, todos que estão aqui, parabéns por estar pontualmente aqui, né? Eu lembro que semana passada a Ana Nery, ela falou de uma coisa importante. Nós todos podemos ser os nossos próprios cientistas e, na verdade, a gente pode começar a observar como o alimento, como a atividade física, como o sono, como o estilo de vida que a gente leva
pode nos ajudar ou prejudicar na nossa saúde. Esse tema que eu trouxe hoje surgiu assim de repente porque nós trabalhamos com emagrecimento e ajudamos as pessoas a avançar no processo, principalmente nesse desafio de 10 dias que fazemos, um ciclo de 10 dias, que a pessoa vai aprendendo e é importante aprender isso. Então, a gordura, ela é um aliado e, ao mesmo tempo, dependendo de como nós tratemos ela, é um vilão no nosso corpo. Por quê? Porque ele é um processo. Tem pessoas, 2013, a organização, deixa eu ver que foi uma agência de cardiovascular, eu acho que o Neuromundo pode saber melhor, determinou que a obesidade é uma doença. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, já pensei sobre isso, mas é uma resposta metabólica do corpo de outros problemas mais graves que estão surgindo, que podem surgir. O corpo se defende. A nosso equilíbrio, nosso corpo tem um equilíbrio homeostático que se ele se desloca de um lado para outro, ou seja, condições do corpo estão para que saia desse equilíbrio, acontecem as doenças, ou seja, estamos falando de saúde metabólica. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação para que vocês, deixa eu só um minuto, para que vocês consigam entender melhor o que eu estou falando, que eu trouxe algumas coisas importantes para que vocês consigam visualizar e aprender, né? Basicamente, a gente precisa aprender. A Ana colocou muito bem isso semana passada. Nós precisamos aprender, ok? Então, não sei se já estão conseguindo visualizar essa foto, assim. Quando a gente pensa em gordura, a gente pensa nossas. Quando eu era criança, por exemplo, em um bairro, me chamavam de que dos gordinhos. Éramos 3 amigos que brincávamos sempre no bairro e nós chamavam sempre dos gordinhos. A minha avó, a minha mãe sempre ficava preocupada porque se eu não comia, eu ia ficar doente. Então, a gordura, ela se tornou uma maneira de visualizar como que a pessoa está saudável. Isso até vem de uma proteção e um medo do ser humano à inanição, à falta de alimento, à hambruna, né? Não sei se se fala assim em português, eu acho que não. A falta de alimento, né? Em algumas épocas escasseou o alimento. E vejam essa foto era de 1900, ou seja, final do século XIX, início do século XX, e já existiam até clubes de homens gordos, né? Fat Man Club. E a notícia que eu tenho para você é o seguinte: você não vê centenários obesos. Essa é a notícia. Então, aqui o que você vai aprender é algumas coisas, né? Eu trouxe esses dados que realmente são dados da Organização Mundial da Saúde e que até a Herbalife já também passou esses dados para nós, né? A obesidade global se triplicou desde 1975. O que me chama a atenção de tudo isso é que até 2016, dos adultos de mais de 18 anos, 1,9 bilhão desses adultos estão com sobrepeso e desses 650 obesos. 39 milhões de crianças menores de 5 anos estavam com excesso de peso ou obesos até 2020. E mais de 350 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 a 19 estavam com excesso de peso desde 2000 até 2016. Por que eu falo isso? Não é para te assustar e não é para alarmar, é para ligar um alerta e que nós não temos filho, mas, por exemplo, a Giane tem um filho pequeno. Por sorte, ela está aqui conosco, está aqui no café e ela está cuidando de outra pessoa. Mas o que me chama a atenção desses números é que a maioria são pessoas menores de 20 anos. Então, o que vai acontecer com esses menores de 20 anos daqui a 10 anos? Eu não vou levar 10 anos, daqui a 2, 3 anos, se continuar nesse ritmo. E casualmente ontem peguei uma informação de um site onde antes de março de 2020, os índices dos
adolescentes, ou seja, pessoas com menores de 20 anos nos Estados Unidos, eram alarmantes. Insulina 18 micromol por decilitro, ou seja, obesos, pré-diabéticos. Esse é o problema. Então, a gente precisa entender, porque se nós que somos adultos, nós estamos conseguindo ensinar a eles a levar uma vida saudável, o que vai acontecer com eles quando sejam adultos? Ficou claro essa parte? Então, essa informação é importante aprender, entender, e o que eu pretendo fazer aqui é o seguinte, passar um pouco de informação para que você entenda esse processo, ou seja, o que acontece com a gordura, como é que isso acontece. Vai ser rápido, não vai ser demorado. Vou passar algumas dicas práticas e, no final, 5 dicas, talvez. Vamos ver. E, no final, vocês façam as perguntas, porque, assim, eu trago a informação para criar um pouco até de burburinho e para que as pessoas comecemos a pensar juntos qual é a melhor solução para cada pessoa, para cada indivíduo, ok? Então, deixa eu continuar compartilhando. Essa frase a gente escuta ou lê toda segunda-feira e quarta-feira. Quem aprende não depende, e isso é importante. A gente precisa aprender, ficar com a mente aberta. Quando você vê um copo assim, você vê, tem duas visões, meio cheio ou meio vazio. O mais importante é você estar meio cheio para colocar mais informação, ok? Então, vamos entender como engordamos. É uma coisa simples. Temos duas maneiras de engordar. São 2 processos que acontecem quando a gente aumenta de peso. 1, hiperplasia, e 2, hipertrofia. No meio, vocês observam o tecido normal. Que coisa é hiperplasia? Hiperplasia é a divisão celular. Vem esses desenhos, as células do tecido adiposo se duplicam, ok? E assim aumenta de peso. Esse tipo de processo, até certo ponto, é benéfico, porque é o que determina aquela gordura subcutânea. Mais ou menos é benéfico, porque você tem uma solução para isso. Hipertrofia é a célula que aumenta seu tamanho e tem um limite. Os 2 processos têm limites, claro. Agora, a hipertrofia, quando a célula não consegue aumentar mais de tamanho, o que acontece? Ela começa a jorrar, espirrar substâncias tóxicas no corpo e ao redor dos órgãos, e aí se transforma naquela gordura que ninguém quer ter, ou que precisa estar controlada a alguns níveis que mais na frente vamos ver, que é a gordura visceral. Essa é a mais perigosa. Gordura subcutânea até é benigna porque ela nos protege. Protege contra o frio, protege contra golpes que podemos receber e protege os órgãos, certo? Então, nós temos também que entender que essa gordura, ela está em todo o corpo. Nós temos tecido adiposo em todo o corpo. Eu trouxe essa foto, que na verdade são 2 fotos. Eu fiz uma apanhada das 2 e coloquei tecido adiposo de uma pessoa magra, tecido adiposo de uma pessoa obesa, do lado direito. O que me chama a atenção e a importância de entender isso é porque nós temos células que são os policiais do nosso corpo, do sistema imunológico, sistema de defesa, chamam macrófagos. Uma pessoa magra, ela tem 10 a 15% de esses policiais. Uma pessoa obesa, ela tem 50% ou mais de esse tipo de célula. Esse tipo de célula, que coisa é? Macrófago é uma célula que vai identificar qualquer invasão no nosso corpo e ele vai comer e jogar fora. Ficou claro aqui? Isso tem um impacto. O que quer dizer? Que quanto mais células adiposas eu tiver, ou seja, quanto mais obeso, eu vou estar comprometendo o sistema de defesa, o sistema imunológico. Ok? Por quê? Porque o sistema imunológico vai estar entendendo que existe uma inflamação de fato, o aumento de peso, aumento de gordura corporal, visceral, subcutânea, ela é uma inflamação.
que é uma inflamação crônica, que vai acontecendo ao longo do tempo e em partes assim que, digamos, você não vai percebendo. E eu vou te dar uma dica para você ir acompanhando isso. Então, se eu tenho muitos macrófagos dentro dessas células, quer dizer que qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer patógeno vai estar, digamos assim, um pouco livre. As nossas células de defesa não vão estar conseguindo resolver essa situação. Ok? Então, isso que fique bem claro, porque mais na frente eu vou estar falando sobre isso. Ok? Agora, nós temos uma gordura que é a nossa gordura amiga. Você sabia que temos uma gordura que queima gordura? Sim, exatamente. Nós temos dois tipos de tecido. Isso já no final dos anos 90 se descobriu, no final dos anos 80, que quando a gente pensa em gordura, pensamos em um compartimento onde se guarda algo que vamos usar em algum momento. Até eu pensava assim, né? A gente pensa, eu quero tirar só a gordura da barriga, a gordura daqui, o culote, as mulheres, né? Mas existem dois tipos de tecido adiposo branco, conhecido como TABI, e tecido adiposo marrom, TAM. Por que é marrom? Porque ele é rico em células que têm ferro, daí a coloração marrom. O tecido adiposo branco, do lado esquerdo, ele é um tecido onde se acumula a gordura para ser usada como reserva, ou seja, energia. É basicamente um compartimento de energia, só que ele tem uma atividade metabólica. O tecido adiposo marrom, ele é o que ativa de forma termogênica a queima dessa gordura branca através de um processo onde se gera calor. Ele faz uma termogênese, sem ativar o metabolismo energético de geração de ATP. Isso é importante porque vou te passar algumas dicas, talvez alguns já sabem, que você pode ativar ele e aproveitar para queimar essa gordura corporal, o tecido branco. Ambos tecidos eles estão conectados por nervos e se determinou que essas terminações nervosas são as que ativam, ou seja, ao detectar a queda de temperatura, elas ativam o tecido marrom para fazer a termogênese do tecido adiposo branco, certo? E esse é um estudo da Universidade da Califórnia de São Francisco. E como é que se faz isso? Essa ativação através dos macrófagos. Por isso que é importante entender um pouco esse processo, porque um tipo de macrófago se ativa e é o que sinaliza para a célula marrom que precisa fazer esse processo de termogênese, ou seja, termogênico do tecido adiposo branco. E ao longo do tempo, esse dado é importante. Em média, um humano adulto típico tem 63 gramas de tecido adiposo marrom presente, em média. E foi estimado que se essa quantidade de 63 gramas é totalmente ativada, ela tem um efeito capaz, um efeito metabólico impressionante de catabolizar 4,1 kg de tecido adiposo branco a cada ano. Então, pensa o seguinte, fazer uma estratégia que eu vou te dar a dica daqui a pouco, de ativar esse tecido marrom e você consegue queimar 4,1 kg de tecido de gordura. Não seria interessante? Não é uma boa? É uma notícia boa ou é ruim? Então, quando crescemos, já se determinou também que a maior quantidade de tecido marrom, que está naquela coloração, naquela cor marrom mesmo, se encontra na parte daqui da coluna interescapular nos bebês. E quando somos crianças, temos maior concentração desse tecido marrom. E o tecido branco, adiposo branco, ele se encontra em outras partes do corpo. E é importante saber isso pela dica que eu vou passar agora, certo?
Uma parte importante dessa figura vocês já viram, né? Então, quando acontece aquela hipertrofia, e isso é importante fazer um parêntese aqui também, todas as pessoas são individuais, são seres individuais. A quantidade de gordura que eu posso assimilar pode ser diferente da quantidade de gordura que o gene pode assimilar. E quando eu falo, isso quer dizer que existe um limite de cada indivíduo para guardar essa gordura de forma hiperplástica ou de forma hipertrófica, certo? E quando isso acontece, você pode encontrar pessoas muito obesas, tem muita circunferência abdominal, tem muita gordura subcutânea, mas a gordura visceral pode estar tá comprometida, mas não necessariamente tem problemas. É lógico que isso eu vou passar agora daqui a pouco. Mas cada indivíduo tem um limite de tolerância dessa gordura, certo? E é importante entender essa parte. Então, essa gordura visceral, ela sempre se encontra nos órgãos. E você precisa entender que essa é a pior gordura que o corpo pode ter, porque ela começa a desprender ou a soltar substâncias tóxicas que comprometem o corpo como um todo, diabetes, câncer, outras doenças que podem acontecer. Por isso que eu falo que, na verdade, a obesidade é uma proteção, é um sintoma que o corpo está dizendo, há algo maior acontecendo, por favor, faz algo. E esse algo a gente vai passar para vocês aqui. Aqui uma figura, uma tabela, é uma recomendação onde deve estar esse padrão de essa gordura visceral. Até 12 é ruim, ideal seria 4, certo? E realmente essa gordura visceral é um problema. Eu, quando comecei a estudar toda essa parte de nutrição, controle de peso, a gente, talvez vocês já devem ter escutado algumas pessoas dizendo, eu tenho osso largo, eu sou gordo porque eu tenho osso largo. Vocês observam nessa figura um osso largo? Os ossos são iguais, porque a capacidade de aumentar a gordura corporal é diferente para cada indivíduo, ok? Então, aqui eu quero deixar algumas características da síndrome metabólica que comprometem a saúde metabólica. Eu sempre converso até com a América, com o James, que não se trata de emagrecer, não se trata de estar na boa forma, se trata de melhorar a saúde mitocondrial, a geração de energia. Hoje me convenço mais sobre isso, por tudo que já estudei, todos os livros, enfim, saúde metabólica. Se você tem alguns desses pontos comprometidos, se tem hipertensão, e vou te dizer, hipertensão não é falta de antihipertensivo, não é por causa do sal. Isso aqui pode ser chocante para você. Não é por causa de alguma alimentação errada. A alimentação vai contribuir, alguns fatores contribuem, mas a hipertensão é um problema metabólico, é uma vascularização, uma geração de energia falha em algum tecido que o corpo compensa aumentando a pressão. Disso até podemos falar em outro momento. Triglicéridos altos, não é por causa da gordura. Não é por causa da gordura que a gente ingere, é por causa dos carboidratos ruins que a gente ingere. E se eu continuar, tem outra coisa. Agora, como podemos controlar o que está em cima de uma maneira simples, observando a circunferência abdominal, observando qual é a medida correta que eu devo estar. E aqui eu trouxe algumas tabelas que vocês já devem ter visto. O ideal na cintura dos homens é até 90, a mulher até 80. Maior que 102 em homens já é risco de problemas cardíacos e diabetes. Maior que 88, risco de problemas cardíacos e diabetes para a mulher. E observem o que está em um círculo. 1 centímetro a mais na cintura tem 2% mais chances de problema cardíaco. É impressionante. Então, é mais importante a fita métrica do que a balança. Se você ainda não tem fita métrica, compre uma.
e meça uma vez por semana, pelo menos, ou cada 15 dias. Se aumentou 1 centímetro, alerta, vamos fazer algumas intervenções que eu vou te explicar agora. E essa é a tabela, depois vocês pegam, não é muito importante. Outra forma de acompanhar é a relação, o ratio, circunferência quadril. Aqui tem uma tabela maior que 90, deixa eu ver que não estou conseguindo chegar aqui, a cintura para homem deve estar menor que 0,9 e para a mulher menor que 0,85, para a saúde cardiovascular em geral. Ok? Algumas outras medidas que podem ser úteis, a dipômetro, que é uma maneira prática, os fisioterapeutas usam, os preparadores de educação física usam, medir as pregas em várias regiões do corpo, podem ser 3 pregas, 5, enfim, tem várias. E o DEXA, que é uma avaliação que é usada inicialmente para densitometria óssea, mas ela reflete uma informação importante de composição corporal de ossos, músculos e gordura, e nós podemos saber exatamente como temos. É um processo mais exato, por assim dizer, de como está a composição corporal e como está a gordura no nosso corpo, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma pessoa. Esse indivíduo, eu vou colocar tudo já. Deixa eu colocar. Esse é o Ray Cronis, em 2006, no livro que eu estava lendo, que eu já li. Ele estava acima do peso e queria eliminar peso. Aí, em 12 semanas, ele seguiu um programa de treinamento e eliminou 8 quilos. Depois, ele aplicou uma técnica que você vai se surpreender. Em 6 semanas, ele começou a tomar banho gelado. Por quê? Porque o banho gelado, lembra do que eu falei do tecido marrom, como se ativava ele através da queda de temperatura? Então, quando a gente tem, isso é um processo homeostático de controle compensatório do nosso corpo, certo? Baixou a temperatura, se ativa metabolicamente esse tecido marrom e ele consegue queimar a gordura corporal. E ele eliminou, em 6 semanas, 13 quilos. É impressionante. Essa é uma dica que você pode usar. Talvez você já escutou a estratégia de tomar banho gelado. Existem várias formas. Ele fazia, se colocava em uma banheira mesmo, com gelo, mas eu vou passar outras dicas. E essa aqui é outra estratégia de uma pessoa, a radiografia de uma pessoa, como mudou a gordura visceral em 35 semanas. Ela eliminou 1,7 quilogramas. Esses dados estão em libras, só com uma mudança. A pessoa só tirou carboidratos refinados, certo? Então, por último, eu quero deixar algumas dicas para finalizar. Uma estratégia que pode ajudar nesse processo de queima de gordura, tanto corporal como visceral, é reduzir os carboidratos refinados. Aquela estratégia de você eliminar, faça esse experimento, elimine por 2 semanas, só 2 semanas, derivados de trigo, arroz e milho. Faça esse teste para você ver e dê prioridade aos alimentos ricos em proteínas e às gorduras boas. E faça por 2 semanas e venha aqui nos conte. Outra dica que você pode implementar, exercícios físicos. HIIT quer dizer High Intensity Interval Training, ou seja, exercícios de alta intensidade intervalados no tempo. O que quer dizer isso? Você vai fazer um exercício, é lógico que esse tipo de treino você deve fazer depois que corrigir, junto com seu coach, junto com uma pessoa que te está ajudando nesse processo de emagrecimento, a alimentação, certo? Primeiro você muda a tua alimentação para depois colocar o treino. E esse treino deve ser no máximo da frequência cardíaca. Por quê? Porque você vai estar ativando 2 processos metabólicos, aeróbico e anaeróbico. E o treinamento de força. Se você quer realmente eliminar peso, você se preocupe com seus músculos. Aumenta os músculos, faça exercício de força para aumentar os músculos, que você, como consequência, vai eliminar gordura corporal. E o banho gelado, como eu falei, quando li esse livro, 4 horas para o corpo, eu me fiquei impressionado. Aqui não tenho banheira, então o que eu fiz? Uma estratégia que o autor fez, era naquela região daqui,
que tem a quantidade de gordura marrom, colocar 30 minutos bolsas de gelo, aquelas bolsas térmicas mesmo, e você coloca aí, deita no sofá, pode até ler alguma revista, algum livro, e você ativa. Ele fez isso por um período, comparado com o banho gelado, que realmente é impactante, em uma banheira, colocando 2 sacos de 5 quilos de gelo na banheira e submergindo, assim, tem um protocolo. Ele viu que teve mais efetividade, foi até melhor, colocando a bolsa de gelo aqui na nuca. A outra maneira também é banho gelado no chuveiro e colocar um tempo água caindo em cima da nuca. O sono de qualidade é importante, é muito importante. São hormônios que se estão produzindo nesse horário da noite, que a gente precisa respeitar o ciclo circadiano, eliminar o consumo de óleos vegetais. Os óleos vegetais, eles têm ácido linoleico, que intervém no processo de respiração celular, inibindo a ativação da gordura marrom. Isso é um estudo que li, que me chamou a atenção. E o último, que pode chocar um pouco também, até o Nathaniel Diniz, que ontem falou disso, né? Gostei demais. O jejum ou restrição calórica controlada. Esse vai ser o próximo tema que eu estarei compartilhando com vocês. Porque o jejum, todos nós fazemos jejum. E da maneira que podemos fazer, ajudar a nosso corpo a se recuperar, é fazendo de vez em quando restrições calóricas. Nosso metabolismo vai agradecer. E para finalizar, eu te deixo essa mensagem, que foi uma mensagem que Ernesto transformou em outra mensagem, né? E é interessante, né? Deus poderá perdoar teus pecados, mas teu metabolismo não. Então, eu desejo para cada um de vocês mais células de mitocôndrias e com muita boa saúde mitocondrial. Até aqui é o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido grato. Eu acredito que demorei um pouquinho, mas se tem alguma pergunta, podem perguntar. Se não tem pergunta, é com você, minha querida Mônica, para os reconhecimentos. Muito obrigado. Doutor Ricardo, que palestra incrível! Eu tenho uma dúvida, será que é? Posso rapidinho? Pode. Quando você fala de saúde mitocondrial, está se referindo a quanto a gente pode gerar energia? Exatamente. As células, todas as nossas células do corpo, elas têm umas organelas, que são pequenas células, que se chamam mitocôndrias. E é aí onde se produz a energia do corpo. É aí onde entram os aminoácidos, glucosa, gordura, oxigênio, água, e se produz uma reação química biológica, meio biológico, que gera ATP, que é a energia do corpo. Por exemplo, agora que eu estou aqui me movimentando, vocês também, eu estou gerando essa energia. E é lógico que é através dessas células pequenas, organelas, mitocondriais. É o foco. Gratidão, porque a gente ouve falar de tanta coisa, mas alguém que pode me dar mais energia? Isso foi água, a Sim. água, quando a gente ingere mais água, existe até um trabalho que foi proposto para Prêmio Nobel, que aumento de água na célula aumenta em, deixa eu ver se eu lembro, 620, 10 vezes a capacidade de gerar ATP. Se gera 620 ATP nessa região mitocondrial. Quando ingerimos água, mais água, se multiplica para 6.240 ou 6.420, alguma coisa dessa. Ou seja, se multiplica 10 vezes. Está com baixa energia, beba água. Mais um motivo exatamente. Eleva a energia. Então, tudo que a gente faz relacionado aqui na nossa maratona está relacionado com essa saúde mitocondrial. Isso é o mais importante. Mais eu quero que todo mundo... Exatamente. Sim, mais uma dica. O melhor de tudo é tirar o que prejudica a nossa saúde mitocondrial, a nossa saúde em geral, né? Que são os carboidratos refinados, os óleos vegetais
e compensando, porque tudo isso são alimentos inflamatórios, certo? E compensando, a gente pode ingerir gorduras boas, como o Herbalife Line, que é uma ômega 3 de excelentíssima qualidade e que é anti-inflamatório, inclusive com vitamina E. Essa é uma dica fantástica. E o Herbal Concentrate, que vai ajudar nesse processo de hidratação para gerar mais energia e queimar as gordurinhas indesejáveis. Ai, que dicas fantásticas! Eu quero agradecer muito. Eu amo esses dois produtos, Herbalife Line e eu gosto de consumir junto, inclusive. Aprendi com os meus patrocinadores aqui, Dr. Negromonte e Jaceira, eu sempre consumo junto. E eu queria agradecer, estão me ouvindo bem? Queria agradecer esse tempo que você nos deu informações tão valiosas para a gente partir para a próxima etapa aqui do nosso café virtual. E aqui a gente vai comemorar 7 dias, uma semana de resultados. E aqui, começando com o meu grupo, parabéns, Fá, já são 1,4 kg eliminados nesses 7 dias. Ela veio da praia, ela mudou os hábitos e está arrasando. Parabéns, Fá. Aninha, meu amor, olha aqui, nós estamos comemorar com 2 líderes da volta em 7 dias, as 2 arrasando. Yara e Arlete, Yarinha está presente aqui, parabéns. Que foco essas 2 lindas têm aqui, parabéns, lindas. É muito gostoso ver gente. Manuele, como é que tá aí? Como é que tá lá? Na Europa. A Manuele está na Europa e cuidando de gente aqui. Parabéns para Cibele. Olha só, ela no 7º dia, arrasando. Parabéns para minha amiga Edna de Manaus. Jânia, parabéns por esses 7 dias. Eu não estou enxergando aqui todos os pesos, mas não importa. Vocês estão aqui, vocês merecem reconhecimento. E vamos comemorar com a Soninha. Nossa Senhora, agora eu enxerguei. A Roseli eliminou 3,50 kg. Que resultado fantástico em 7 dias. Parabéns, Soninha, por todo esse acompanhamento da Roseli. Então, a gente vai comemorando grupo a grupo, gente, porque assim, a gente está todo mundo reunido aqui nesse mesmo propósito. Soninha, você também liderou mais um grupo seu e olha esse resultado, menos 1,1 kg em 7 dias. No meio de tanta coisa, essa rotina maluca, a corrida que eu sei que você tem, parabéns. Então, a gente aqui comemorou os resultados, ok? E agora a gente vai falar de um momento muito importante que a gente vai ter aqui na sexta-feira, que é o nosso 10º dia. O 10º dia não é apenas... Alô? Ah, tá. Então, desculpa. Ainda temos mais um grupo, Marcelo de Albuquerque, comemorando menos 1 kg no grupo do Amilcar Tupiaçu. Parabéns! Tem mais algum grupo, James? Não, agora acabaram seus grupos. Ah, parabéns a cada grupo que está aqui focado, unido. A gente sabe que a gente adora conviver, né? E eu quero convidar vocês especialmente para esse momento. Sexta-feira, vamos ter 10 dias dessa maratona, vai ser o 10º dia. E a gente vai comemorar no sábado, juntos, tá? Não, desculpa, sexta-feira mesmo, às 7h30, fazer essa festa de reconhecimento, tá? Porque mais do que conviver e ter esses resultados fantásticos, a gente comemora aqui com um pouquinho mais, né? Ouvindo de cada um o que a pessoa sentiu e como a gente pode e compartilhar isso com os outros. A gente não tem ideia o que está acontecendo nos outros grupos. Tem gente aqui do Brasil e do mundo inteiro, né, fazendo a mesma coisa. Mas posso falar, cada depoimento é tão diferente, é tão tocante, e o que você ouve lá, adivinha, pode ajudar ou você
ou alguém que você conhece. Então, eu convido para essa festa deliciosa, que é a nossa festa de reconhecimento na sexta, 7h30, estejam lá. Convidem as pessoas que vocês gostam para estar juntos. É bem rapidinho, mas é muito gostoso. Então, nos vemos na sexta-feira na festa de reconhecimento. Agora eu passo a palavra para o meu amigo James. Isso aí, gente. Muito boa noite a todos. Parabéns a todos que estão aqui pela participação. Foi incrível já todo mundo que passou por aqui, a Milka, Ricardo, que incrível, hein? Cada dia ele vem com uma novidade e a gente coloca na nossa caixinha de informações alguma coisa que vai fazer a diferença no nosso bem-estar, na nossa longevidade, no nosso resultado, né? E eu peguei uma frase que eu fiquei apaixonado, né? Não existe centenário gordinho, hein? Fica a dica. Se o seu projeto é ter mais de 100 anos um dia, é bom você cuidar da sua forma. E vamos para as promoções, né? A gente já viu muita coisa, a gente já viu o recadinho aí da festa de sexta-feira. Esteja na festa, sexta-feira vai ter reconhecimento. É uma festa onde você fica sabendo de premiação, olha só, premiação extra, e todos os participantes de maratona têm a chance de estar ganhando prêmios. E olha só, a gente tem várias promoções acontecendo. A promoção frete zero, todos os pedidos de sua suplementação que você fizer acima de 30 pontos, frete zero. A gente tem as embalagens econômicas, que era uma vantagem exclusiva dos consultores para usar nos espaços e tudo mais, agora disponíveis também para o cliente premium, ou seja, embalagens maiores com preço mais econômico, então você vai aproveitar muito mais, acaba saindo mais barato os produtos. Super lançamento do açaí proteico. Gente, o que que é isso? Isso é uma forma gostosa de aumentar a proteína no seu dia a dia. Eu diria que esse produto é proteína sabor açaí. Então, comparem proteína com proteína, ok? É o açaí que emagrece. Quando você faz o seu primeiro pedido acima de 50 pontos, você vai ganhar uma shakeira, vai ganhar uma colher medida. Isso aqui é um prêmio fantástico para você que está começando a sua jornada. A gente tem várias promoções. Uma delas é a promoção das marmitas premium. Gente, está na moda. Todo mundo aqui come marmita, leva a marmita para o escritório. Quem está trabalhando em casa quer ter a marmita para quando voltar a sair. Então, você vai ganhar as marmitas premium fazendo apenas 50 pontos, fazendo sua recompra mensal, repetindo ela em 3 meses. Pega a dica com o seu coach para ele te orientar e garantir que você ganhe. E a gente já tem várias pessoas em qualificação. A promoção passada, que foi a promoção Você é o Chefe, com espátulas e bowl. A gente tem essa turma aqui já em qualificação. Tem outras pessoas que também não chegaram a foto. Aqui algumas que já estão em qualificação a Marmitas Premium. E essa promoção que tá para acabar, gente. Tá para chegar a hora que a gente vai descobrir quem é o brasileiro que vai sair de carro zero na garagem. Gente, não é carro não, é uma máquina, é uma BMW zerinho na garagem. Quase 300 mil reais esse carro. Você pode ficar com o carro, passear com o carro. Você pode vender o carro, comprar o mais barato e usar uma parte do dinheiro. Você faz o que você quiser, gente. Mas o importante é que você pode ganhar isso daqui. E este mês, exclusivamente, você tem a chance de cupons em dobro. Ou seja, todos os pedidos, a cada 50 reais, você ganha 2 cupons. Olha que bacana. E a gente tem também várias pessoas em qualificação. E próxima semana, terça-feira, fique ligado, porque a gente tem café virtual. A gente está a caminho da edição 50 do Café Virtual. E na próxima semana a gente vai ter ela, nossa queridíssima, que já estávamos com saudade, nossa querida doutora Jaqueline, a Super Nutri, que vai trazer mais uma vez sobre perguntas e respostas. Vai falar do açaí proteico e olha, vou contar um segredo aqui para vocês, só porque vocês estão aqui comigo até agora. Ela vai falar também sobre nutrição para a pele. A gente vai nutrir por fora e por dentro. Olha só, ela vai dar uma palhinha aí sobre isso, tá? E sem mais delongas,
Sejam extremamente bem-vindos. Esse foi o nosso café virtual de hoje. E eu não quero que você saia, não. Eu quero que você fique. Vou mudar o script hoje. Eu adoraria que você ficasse. Mas só fique se fizer sentido para você, tá? A parte do café virtual, onde a gente queria trazer aqui as informações, orientação com o doutor, resultados e tudo mais, vocês já viram. Então, aqui acaba o café virtual. Vou pausar, encerrar